Agora nós estamos com a doutora Jéssica Amorim, neuropsiquiatra, especialista em saúde mental e neurodesenvolvimento. Doutora Jéssica, muito boa noite. Oi, Tânia, boa noite. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. A senhora está me ouvindo bem? Estou. Então já partimos de uma boa base. Bom, vamos falar de uma situação realmente muito dramática, porque as pessoas que estão em quarentena, e é importante que estejam presas em casa, né, num ambiente mais fechado, elas podem desenvolver quadros como depressão, ansiedade, pânico, né? Para que esses sintomas apareçam, já é importante que a pessoa já tenha um histórico desses quadros, doutora Jéssica, não? Não, na realidade nós estamos vivendo um momento muito singular para toda a humanidade. O que eu tenho visto, e eu tenho visto isso no meu consultório, e eu tenho conversado com colegas, que mesmo pessoas que não têm históricos, que não tinham históricos de adoecimento, de transtornos mentais, estão começando a apresentar sintomas, não é? Lógico que os que já tinham histórico estão se agravando e novos pacientes, novas pessoas estão adoecendo. São vários fatores, Tânia, que podem levar a esse adoecimento, que quase que um adoecimento coletivo. Se você levar em consideração que hoje em dia você tem uma mudança absurda no nosso funcionamento e a capacidade de adaptação nossa é a mesma, não é? Sempre foi do nosso histórico passado. Você começa a observar a facilidade que as pessoas têm mais para adoecer. Você saiu uma pesquisa no mês passado da OMS falando que você teve uma redução na procura das consultas dos pacientes que já eram pacientes de saúde mental e um aumento da emergência de pacientes que chegam sem histórico de saúde mental nos pronto atendimentos, com quadros de ansiedade, com pânico, transtornos depressivos. Então, não necessariamente são doentes que já estavam doentes, são doentes novos que estão surgindo por causa desse momento que nós estamos vivendo. E é o fato de ficar em casa ou é todo o contexto que leva a esse quadro? Não é apenas o fato de ficar em casa. O fato de ficar em casa também. Nós, seres humanos, nós somos animais gregários. Nós nascemos para vivermos em bando, em família, e a segurança, estávamos acostumados a uma situação confortável de segurança. De repente, nós perdemos isso tudo. Nós estamos trancados dentro de casa, nós estamos isolados da nossa família, nós estamos só com o nosso núcleo familiar. Você tem a perspectiva de você não voltar ao seu trabalho, ou se você está trabalhando em casa, você está trabalhando num horário que não é o seu normal, você mudou o seu horário de sono, você mudou o seu horário de alimentação, você mudou a sua qualidade de alimentação, e você, assim, toda essa mudança no seu histórico, na sua vida pessoal, demanda uma capacidade de adaptação, uma resiliência que não são todas as pessoas que têm, certo? Então, está muito complicado para todo mundo. Eu fico muito mais preocupada porque eu tenho visto que o principal risco estão nos pacientes idosos e nas crianças. Eu falo que os idosos são o maior paciente de risco desse momento. Eles estão em casa, sem a família, sem os netos, sem os filhos, eles estão isolados dos cuidadores, eles estão sem irem aos profissionais, porque eles são cardiopatas, são hipertensos, são pacientes que têm problemas renais, e eles não estão indo aos seus profissionais. Então, o adoecimento mental dessa população tem que ser levado em consideração e tem que ser visto com muito mais cuidado. O risco deles entrarem num quadro depressivo e os idosos em depressão são muito mais graves, mais difíceis de você conseguir tratar, é um risco muito maior. Então, é uma população que tem que ser vista com muito cuidado e muito saúde. E é muito complicado, porque ao mesmo tempo a gente também, para preservá-los, né, precisamos ficar distantes, manter o distanciamento social dos mais idosos. Então é muito perverso, né? Sim, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Tanto os idosos quanto as crianças que também estão presas dentro de casa, longe dos avós, longe dos colegas de escola, longe das suas atividades rotineiras.
Se você pensar que nós estamos há 2 meses, essas crianças estão em casa, sem irem à escola, sem verem os amigos, sem irem na casa dos avós, muitos sem aniversário, sem festa de aniversário, apenas dentro de casa, as cidades que estão em lockdown, você não pode sair com as crianças para passear de bicicleta, para pegar sol. Isso é um adoecimento absurdo para essa população também. Então, não é a gente pensar só os que já eram doentes, mas a gente tem que pensar no que vai acontecer, no que nós estamos gerando, no adoecimento coletivo que vai acontecer com certeza. E os pais que estão em casa pensando nos avós, ou seja, nos pais dos pais, nos filhos que estão em casa, e pensando se vão ou não conseguir, a hora que abrir, eu vou ter o meu trabalho, eu vou conseguir dar conta, eu vou conseguir pagar as minhas contas. É um momento muito difícil. É um momento de muita incerteza, medo, né? Temor, instabilidade. Esse é o ponto, né? A gente não sabe exatamente. A palavra nesse momento é insegurança. Insegurança. Essa é a palavra-chave desse momento que nós estamos todos passando. E é uma insegurança que abrange todas as nossas, todas as nossas fases da nossa vida. Eu tenho uma insegurança se eu vou adoecer, eu tenho uma insegurança se eu vou perder um ente querido, eu tenho uma insegurança se eu sair de casa, eu vou encontrar pessoas mascaradas, estamos todos de máscara, eu não sei quem são essas pessoas, eu não posso me aconchegar, eu não vejo mais sorrisos, eu não sei se daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses eu vou ter o meu trabalho. Então é um momento muito difícil, muito difícil. A Isara Ferreira pergunta aqui se dá para esperar com o achatamento da curva, né, a regressão dessa questão toda da pandemia, do isolamento social, se a nossa saúde mental se restabelece, ou o que nós estamos passando, especialmente as pessoas que estão mais vulneráveis, né, no equilíbrio mental, se isso deixará uma sequela que pode se estender por mais tempo. Isso é muito individual, isso depende da resiliência, da capacidade adaptativa de cada um. O que eu oriento a todos vocês, quem esteja nos escutando agora, não deixe para amanhã. Qualquer sintoma de desesperança, de frustração, de percepção de que não vai dar conta, procure ajuda. A Associação Brasileira de Psiquiatria e a Sociedade Brasileira de Psicologia liberou que nós façamos atendimentos online. Graças a Deus, os pacientes estão procurando, os pacientes estão vindo. Nós não podemos esperar o adoecimento coletivo. Nós não podemos esperar que as pessoas comecem a sentir sintomas. Vamos intervir antes. Vamos aprender a lidar com esse momento para preservar a nossa sanidade. Não existe saúde física sem saúde mental. Se você não tem uma boa qualidade mental, se você não tem a sua sanidade mantida, você vai adoecer no físico, porque isso é evolutivo. Você vai evoluir para um problema cardíaco, a sua ansiedade vai evoluir para a hipertensão, a sua depressão vai evoluir para uma síndrome constitutiva, pode acontecer um agravamento da sua hipertensão, da sua insuficiência cardíaca, do seu diabetes. Não existe saúde física sem saúde mental, entendeu, Tânia? Então, eu acho muito mais importante do que pensar que nós vamos ter tempo para recuperar a sanidade mental, pensar que nós temos que manter a sanidade mental agora, para o bem, nosso bem e daqueles que estão ao nosso redor. Sim, temos a capacidade de perceber essas mudanças, esses sinais, né? Aí eu queria até que a senhora, por favor, nos dissesse quais são os sinais que podem nos servir de alerta. Então, por exemplo, para a depressão, quais são aqueles sinais que, opa, peraí, tem alguma coisa errada comigo, eu preciso de ajuda? Certo. A depressão, os sinais de que alguma coisa não está seguindo o seu caminho correto. O importante é o indivíduo sentir observar em si uma desesperança, uma sensação de que nada vai dar certo, uma diminuição da sua, por exemplo, se eu sentia prazer antigamente em ver uma série na televisão, isso não tem mais, eu não sinto mais esse prazer. O que eu sentia antes, que me dava alegria, eu não sinto mais esse prazer. E aí você tem esse sentimento, além da desesperança, você tem esse sentimento de diminuição da atividade geral. Você tem uma vontade de ficar mais calado,
mais quieto. Existe depressão ansiosa, onde você tem distração psicomotora, mas na maioria das vezes você tem uma desaceleração de pensamentos, a gente chama de adinamia, uma desesperança, uma vontade de ficar mais quieto, mais retraído, mais recluso, e o pensamento de que nada está bom e nada vai dar certo. Esse é o mais importante, é desesperança, certo? Isso é um sinal, então, de alerta para a depressão. É um alerta para a depressão. Você tem alterações de sono, alterações de apetite, alterações de libido, mas a desesperança, esse sentimento de que nada vai dar certo, o sentimento de que já é o fim e nada vai acontecer de bom a partir de agora. Esse é o mais importante, o sintoma-chave da depressão. Depressão. E o transtorno de ansiedade, doutora Jéssica? A ansiedade está ligada ao medo do que vai acontecer ou que ainda não aconteceu. Em relação à infecção do coronavírus, em relação a esse momento que nós estamos passando, a ansiedade ela recebe principalmente esse medo coletivo. Nós estamos todos vivendo um momento de ansiedade quase que coletivo. É o medo de que alguma coisa eu não vou dar conta. Nós vamos todos passar por um momento ruim, nós estamos passando por esse momento ruim e eu não vou dar conta, alguma coisa ruim vai acontecer. O medo e a apreensão de que eu não vou conseguir atravessar esse momento de forma saudável, certo? Essa é a principal foco do transtorno de ansiedade. Mas o que eu tenho visto muito é o episódio de pânico. Eu tenho recebido cada vez mais, e eu tenho muitos amigos que trabalham em pronto atendimento, os pacientes têm chegado no pronto atendimento pensando que estão com coronavírus pela dificuldade respiratória, pela doença respiratória, e na realidade é um episódio de pânico, porque que pode mimetizar a infecção pelo Covid. O que eu quero deixar bem claro para vocês é que quando você tem uma infecção pelo coronavírus, a insuficiência respiratória não é um sintoma inicial. E muitas vezes é um sintoma inicial do transtorno de pânico. Sim, então é importante isso, né? Porque na Covid, se você tem a falta de ar, já é porque você já passou pelos sintomas de gripe, já houve um agravamento, né? Mas os pacientes, às vezes, a insegurança e a ansiedade é tão grande, nós estamos sendo tão bombardeados por informações que muitas vezes não são informações corretas, não são informações fidedignas, que os pacientes chegam. Eu tenho amigos que trabalham, além de pronto atendimento, trabalham em 192, e o atendimento de emergência. E os pacientes ligam, que ficam o dia inteiro na internet sendo bombardeados de informações, e ligam, eu acho que estou com sintomas de Covid porque eu estou com falta de ar, e você vai de pronto-socorro e você acaba sendo exposto, né, num bom atendimento, e é um episódio de pânico. Então, assim, vamos selecionar as informações, não vamos ficar o dia inteiro em redes sociais, vamos procurar viver da melhor maneira possível esse momento difícil, que isso vai passar, nós precisamos estar saudáveis para quando isso passar, a nossa vida continuar. Doutora Jéssica Amorim, o pânico é um desdobramento da ansiedade? O pânico é um desdobramento. Na realidade, a ansiedade é uma árvore com vários galhos. Você tem as fobias específicas, você tem o toque, você tem o transtorno de pânico, ou antigamente chamado síndrome do pânico, você tem a fobia específica, a fobia escolar, a fobia social, agora a fobia, e tem um transtorno de ansiedade generalizado. O pânico é um desdobramento do transtorno de ansiedade, sim, do transtorno de ansiedade. Muito bem, então atenção, você que sente falta de ar repentinamente, não é a Covid, porque não é assim que se manifesta. Não é. No pânico, ele tem outros sintomas bastante característicos que vem junto com esse episódio. Você tem a sensação de morte iminente, bastante clássico, e os pacientes falam assim: doutor, eu achei que eu fosse morrer, porque você tem uma taquicardia, você tem uma sudorese em fronte, uma sudorese nas palmas das mãos, além, né, do desconforto respiratório, que na realidade não é um desconforto respiratório, não é uma falta de ar. Você tem uma aceleração da sua frequência respiratória
E uma sensação muito característica também, Tânia, que a respiração não se completa. E aí o paciente começa a respirar hiperventilar, a respiração não se completa e ele tem a falsa percepção de que ele está em insuficiência respiratória. Mas na realidade não é. É a respiração curta e acelerada. Não é Covid, gente. Não vão para pronto-socorro com esse sintoma, porque ainda mais se você sabe que você pode estar com pânico, né? Então, procure ajuda profissional. Procure ajuda profissional. Existe medicamentos que você faz de resgate, SOS, para você tratar os episódios de pânico. O seu neuropsiquiatra vai te prescrever. O pânico é uma doença grave, séria, limitante. O transtorno de ansiedade também é uma doença limitante, tanto quanto a depressão. A depressão é o mal do século, é a doença mais incapacitante do momento. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. O maior consumidor de tipo de medicação que é usada livremente, um benzodiazepínico, uma classe de medicamentos que é usado para a ansiedade. O Brasil é o maior consumidor. Estamos vivendo um momento muito difícil, então, por favor, fiquem em casa e procurem ajuda profissional, neuropsiquiátrica ou psicólogo, para atravessar da forma mais saudável possível esse momento. Muito bem, vamos manter na medida do possível quanto a gente puder a nossa sanidade. Doutora Jéssica, muito obrigada, viu? Bom restinho de domingo. Obrigada a vocês, um beijo para vocês, um beijo para o Brasil todo, aos vídeos da CBN, e vamos ficar fortes. Se vocês precisarem, nós estamos aqui. Não deixem passar os sintomas. Isso, procure ajuda de especialista. Jéssica Amorim, muito obrigada, neuropsiquiatra, especialista em saúde mental e neurodesenvolvimento.